Olá, boa noite, bem-vindo à live. Na realidade, nós tivemos um deslize técnico, uma dificuldade técnica, então não foi na quinta-feira como de normal. Se você acompanha o nosso trabalho, obrigado por estar assistindo, obrigado pela paciência. Se entrou na live e não foi transmitido, novamente agradeço a disposição. Para quem ainda é novo no canal, meu nome é Aaron Edwards. Sou consultor americano de mercado, trabalho no mercado agrícola há 20 anos e esse canal aqui eu te ensino o momento certo de compra e venda de grãos para melhorar sua lucratividade na comercialização. Então, eu estava me referindo à quinta-feira passada, toda quinta-feira, 20 horas, horário de São Paulo, nós entramos, né? Eu entro ao vivo, dou um mutirão, um resumão do mercado, as principais notícias que eu estou acompanhando. Se é análise técnica, a gente fala de coisa técnica. Se é análise fundamentalista, enfim, se é alguma notícia que saiu, geopolítica, um mutirão do mercado. As coisas que eu estou acompanhando dia a dia, eu trago para vocês na quinta-feira. Falo, olha, eu estou prestando atenção nisso porque eu acredito que isso é importante na comercialização. Faço um mutirão, geralmente 30 a 40 minutos, e depois, momento de perguntas e respostas, que também é mais ou menos o mesmo período de tempo. Então, a gente tenta respeitar o horário de todo mundo. Lá, quando dá mais ou menos uma hora, a gente termina. Mas se você ainda não é assinante, clique lá para assinar, compartilhe com produtores, quem toma decisão no mercado de soja, milho, aperte o sininho para receber a notificação. E eu imagino que muitos, eu sei que alguns, porque já entraram em contato direto, talvez receberam a notificação que ia ser ao vivo, ficaram alguns minutos e a gente não conseguiu transmitir. Então, novamente, obrigado por acompanhar e estamos aqui. Outra novidade sobre o canal que é muito legal é que nós estamos, mês que vem, em junho, eu vou estar rodando 7 estados do cinturão de milho dos Estados Unidos que representam 60% da produção de soja norte-americana. O mês de junho é um mês extremamente crítico de formação de preço. Geralmente, via de regra, o plantio tem que estar terminado e já começando a desenvolver a cultura. As plantou em abril já está bem avançado, mas se atrasou o plantio, talvez nem plantou. Então, junho costuma ser um mês crítico. E eu queria estar em loco, né, vendo a maior quantidade de área que eu posso para ter uma noção em linhas gerais. Eu te convido virtualmente para me acompanhar através do Instagram, YouTube, rede social. Então, se você ainda não acompanha, segue esses canais em preparo para essa viagem. E na viagem vai ser transmissão o máximo possível. Live de Instagram, live de YouTube, tudo que a gente puder fazer. Tendo dúvidas já, eu queria saber isso, queria ver isso da lavoura, vão colocando. E em preparo para essa viagem, para vocês chegarem já preparados, já bem informados para essa viagem, eu estou gravando uma série de conteúdos desses 7 estados, 7 vídeos, um vídeo por estado, que te mostra um detalhe sobre o estado em si, mas principalmente aonde que fica no mapa, quanto que produz, qual que é a produtividade histórica, qual que é a relevância daquele local. Eu também trago desafios de comercialização daquela região, porque pode ser que tenha uma dinâmica completamente diferente da sua, mas a realidade da comercialização às vezes não é tão diferente. Às vezes tem algo sobre a comercialização que você fala, eu também tenho esse desafio. E eu tenho descoberto em toda a minha carreira tem sido dividida entre os Estados Unidos e o Brasil, entre o lado da produção e o lado da comercialização agrícola. E eu tenho descoberto que a chave do sucesso na comercialização está voltada à tomada de decisão. E pessoas que comercializam bem no Brasil comercializariam bem nos Estados Unidos e vice-versa, porque é todo um processo, toda uma metodologia, toda uma forma de ler o mercado e, principalmente, converter os indicadores do mercado em tomada de decisão para a sua fazenda. Então, essa ponte, esse casamento entre a necessidade da tua fazenda e a oportunidade do mercado, para você engrenar isso e casar, essa que é a chave na comercialização. Converter informação de mercado em ação e decisão de venda na sua fazenda. Essa é a apresentação, né, a fala inicial.
Hoje à noite nós vamos estar falando um pouquinho de plantio, mas principalmente nós estamos, o mercado tecnicamente ele está caminhando para um ponto muito chave e eu vou gastar a maior parte da análise hoje à noite falando sobre a questão técnica, que já tem imagem aí que eu vou explicar. Então, deixa eu só começar, então, sendo que está aí, deixa eu começar pela imagem, depois eu vou voltar para cá, porque tem alguns conceitos. Se pode até abrir grande em tela, são várias linhas, vários números, vamos abrir bem grande. Então, esse é o contrato de soja para março de 25. Muitas pessoas já estão encerrando suas vendas de soja disponível no mercado físico brasileiro, ou então eles já estão somente com aquela soja que eles pretendem guardar para entre safra. Eu acredito que grande parte do volume de vendas da safra passada e também grande parte do volume de vendas que vai ser vendido no meio do ano já foi. Então, já estou focado nas vendas já para a próxima safra. Então, olhando para o contrato de soja em Chicago de março, essa linha de baixo, quem acompanha o canal sabe que é a média móvel de 20 dias. Eu uso esse indicativo como tendência de alta e de baixa. Então, se fala, Aaron, o soja está em tendência de alta ou de baixa. Quando você faz essa pergunta, eu não estou pensando em linhas de qual que é a minha opinião sobre o mercado. Eu estou pensando tecnicamente, está acima da média móvel de 20 dias ou está abaixo da média móvel de 20 dias. Se estiver acima da média móvel de 20 dias, eu vou falar que está em tendência de alta. Como é que funciona uma média móvel? Para alguns isso é revisão, mas é importante aprender. Essa linha de baixo, bom, as duas linhas são médias móveis, mas a média móvel é o preço médio dos últimos 20 pregões. Então, assim que fechar o pregão, né, digamos, na sexta-feira, aí você vai pegar os 20 pregões anteriores, mas 21 dias atrás sai da média. Aí fecha mais um pregão, você perde lá atrás e entra outro. Então, as duas médias que eu gosto de usar, tem várias, mas pode escolher qualquer número. Eu gosto da média de 20 dias, que é aproximadamente um mês em termos de dias úteis, né? Se pegar 8 dias para final de semana, 1 ou 2 feriados, dá 20 dias úteis, aproximadamente um mês. Eu gosto de pegar 200, que seria 10 a 12 meses, dependendo de feriados e tudo mais. Então, eu uso 20 dias, para mim, isso daí é o que eu uso para tendência de alta e de baixa. Ele vai ser esse gráfico mais responsivo. E aí, o que está linear lá em cima, quase linear, né? Não é linear, mas mais folgado lá em cima, é o de 200 dias. Nós estamos em um momento muito interessante, que só revisando um pouquinho o que aconteceu, certo? Lá em novembro, a gente estava em tendência de alta, crescendo, boas oportunidades, aí caiu, entrou em tendência de baixo, ficou em tendência de baixo até todo dezembro, todo janeiro, todo fevereiro, 3 meses de baixa, horrível. Aí começou, finalmente aqui em março, lá pelo dia 10, conseguiu entrar em tendência de alta. Maravilha! Está em tendência de alta aqui, aí caiu em tendência de baixa, aí subiu, testou aqui, caiu. Mais ou menos aqui é quando saiu a notícia tanto da greve na Argentina quanto do Rio Grande do Sul. Foi bem por aqui. Aí você vê, será que... Deixa eu dar zoom aí para facilitar. Aí eles falam, mas essa notícia do Rio Grande do Sul, será que o mercado vai prestar atenção? Bom, já prestou atenção, olha aqui. Olha o salto que deu. Aí bateu aqui na média de 200 dias, ou praticamente bateu, e aí perdeu o gás, voltou. Agora tudo indica que vai testar essa média de 20 dias aqui. Será que segura ou será que não segura? Se ficar sustentado na média de 20 dias aqui embaixo, mas trabalhando com essa resistência aqui em cima, estou com contrato de soja de março de 25, então você vê resistência em 12,33, suporte em 12 dólares, 12,1. Cada pregão que passa, essa linha azul vai crescendo, e cada pregão que passa, essa vai caindo, mas vai caindo 10 vezes mais devagar, porque é uma média móvel de 200 dias. Então, cada dia que passa, só 199 dos pontos de dados ainda são iguais, né? Dos dados ainda são iguais.
A minha opinião sobre o mercado é que a gente provavelmente vai continuar, e isso foi mais ou menos, saiu na notícia do Rio Grande do Sul, aí eu falei, já faz mais ou menos uma semana ou 10 dias, que falei, eu acho que nós vamos ficar com essa resistência e o suporte dos 20 dias até que a gente não tenha um confronto. Como é que seria? Se ficar em tendência de alta, em algum ponto aqui do futuro, essa linha vai continuar subindo, essa vai continuar caindo. Se ficar sustentado, e depende dos pregões aqui, mas a gente não sabe como isso vai ser desenhado, mas tudo indica que em algum momento, fim de maio, começo de junho, a gente muito bem poderia ter um confronto entre a média móvel de 200 dias e a média móvel de 20 dias. Esse daqui, o de 20 dias está subindo, o de 200 está caindo. Agora eu vou voltar rapidamente a falar sobre o plantio. Pode abrir em tela cheia que eu vou falar um pouquinho sobre a questão fundamentalista do plantio. Então vamos lá. O plantio, toda segunda-feira, no fim da tarde, é atualizado, né, o andamento do plantio. O plantio de soja e milho, especialmente milho, atrasou um pouquinho, mas ainda está indo bem. As chuvas, não falta chuva. Então, o começo do ciclo de plantio dos Estados Unidos quase não poderia ser melhor. Essa é a verdade. Plantaram cedo, o ritmo já estava acelerado, chegou muita chuva. Se tem erro, se tem problema na produção, talvez até excesso de chuva para terminar o ciclo. Mas, por enquanto, o plantio está ok. Quais são algumas possíveis dificuldades? Não tem nada errado até agora. Quais são algumas possíveis dificuldades indo para o futuro? Pode ser que essa chuva não desliga e aí o plantio atrasa. Por que isso é importante? Tem uma janela de plantio, as datas exatas variam de estado para estado. Similar ao período que pode plantar no Brasil, varia, né? Como eu falo, vazio sanitário, as datas específicas variam de estado para estado, mas o conceito é igual. Aqui também tem a data que limite para você plantar para conseguir o seguro. O seguro mais popular, mais comum, é o seguro patrocinado ou bancado, ou, né, que o governo dá ao alicerce, que ele é um seguro de renda. Dependendo do preço e da produtividade, se a renda do produtor é muito baixa, eles te mandam um cheque e falam, está aqui 70%, 80% da renda que você teria tido se não tivesse ou um problema de preço ou um problema de produção. Mas para conseguir esse seguro, você precisa plantar dentro da janela de plantio. Então, tem produtores que, quando chegam no fim dessa janela, se o preço está alto, o produtor fala, o preço está alto, eu vou vender essa soja com preço alto, eu vou plantar essa soja ou milho, e eu vou arriscar a produtividade, ou eu consigo algum outro seguro só de produtividade, que não é esse melhor ou do governo, mas eu pego um seguro de produtividade, algo barato, mas eu vou arriscar, eu vou plantar. Se o preço está ruim, ele fala, caramba, eu não vou plantar numa situação ruim, plantar atrasado, com um preço ruim, sem seguro, para quê? Para que ter o desgaste? Eu vou falar aqui que eu não consegui plantar, vou conseguir aí um dinheiro seguro de falar que eu não consegui plantar e vamos tentar de novo ano que vem. Então, o que acontece? A data específica altera, mas geralmente na primeira quinzena de junho, dependendo de quando tá, você tem essa data limite. Então, o plantio atrasou um pouco. Ainda dá para tirar o atraso. Não é nada grave. A chuva está regular. Está maravilha. Não tem nada de errado. Talvez o plantio vai terminar, a chuva está perfeita e não tem nada de ruim nesse mercado. Se essa for a situação, se essas forem as notícias, talvez a gente fique ensaiando esse preço aqui um pouco, mas vai bater nessa resistência e não vai ter problema e vai cair. Mas também existe a possibilidade do plantio atrasar só mais 1 ou 2 semanas, aí os produtores falam, poxa, o preço do jeito que está, plantio atrasado do jeito que está, nem sei se vale a pena mais plantar. Aí, a possibilidade de desistir do plantio, mesmo que ainda daria por motivos de produtividade, mas
desistir do plantio, porque o preço não está legal. Às vezes o mercado fala, se esse preço aqui não está alto o suficiente, eles nem sequer vão plantar. Então dá aquela arrancada de preço que cria o incentivo para falar, você precisa plantar, eu te pago mais para você plantar. Nem que dura 2, 3, 5 pregões, mas dá aquele pico de preço. E eu já vi muitas vezes em junho, por um motivo ou por outro, o mercado dá aquele respiro, aquele alívio de uma recuperação forte. E tem ainda os especuladores nessa posição. Outra notícia que poderia impactar positivamente o mercado é a notícia, por exemplo, se tirar 2 milhões de exportação de soja do Rio Grande do Sul, e isso não for suprido nem pelo Brasil, nem pela Argentina, mas isso vier que tem que tirar 2 milhões de estoques dos Estados Unidos para o mercado de exportação, aí os estoques finais dos Estados Unidos estariam nos mesmos patamares de 2 anos anteriores, quando o preço estava lá em cima. E não é difícil você tirar agora, com todas as situações, para mim, reduzir em 2 milhões de toneladas os estoques finais projetados pelos Estados Unidos, ou ter esse susto, não é coisa de outro mundo. Em junho, 30 de junho, nós vamos ter os estoques trimestrais. Pode ser que venha como surpresa. Então, a janela de plantio vai fechar e está com chuva. Será que vão conseguir plantar? Segundo tópico, tem o relatório do USDA em junho. Será que eles vão fazer alguns ajustes, ou por questão do Rio Grande do Sul, ou já alguma situação nos Estados Unidos de produção? Será que vai vir ajuste no relatório de junho do USDA, que é no meio do mês? E daí, dia 30, tem relatório trimestral de estoques. E, sazonalmente, junho é um mês que pode ter queda, sim, mas muitas vezes o mercado fica preocupado e o mercado fica bastante animado para o lado de cima. Às vezes até, entre aspas, demais. Então, vai ser muito interessante para mim estar rodando em tempo real, vendo a lavoura e também, obviamente, acompanhando diariamente a questão do mercado. Mas junho, muitas vezes, traz oportunidades. Eu falei mais da soja, mas nos Estados Unidos, o paralelo para o milho funciona também. Também é importante lembrar que em junho o milho não está pendoando, não tem esse risco, mas muitas vezes consegue 1 ou 2 chuvas no fim de junho, começo de julho, você já meio que garante o milho. Então, se faltar essas chuvas, aí você tem a chance de riscos mais para frente no milho. Mas se está com boa umidade no fim de junho, muitas vezes o milho já está próximo de estar garantido. A gente está com a média móvel subindo aqui e os compradores, né, eles provavelmente vão falar, tá, aqui eu estou seguro, mas chegando aqui em cima nessa resistência, talvez eu deveria estar vendendo, porque se o mercado fracassar aqui, isso pode ser perigoso. Então, a minha opinião de mercado é que se o mercado vai continuar nesse ping-pong, a não ser que a gente tenha uma mudança de notícias ou algo que assim, nos impulsiona tecnicamente para um lado para o outro. E aí nós temos o seguinte cenário. Quando você tem a média móvel de maior duração, nesse caso 200 dias, aqui em cima, e de 20 dias aqui embaixo, aqui você tem a resistência, aqui você tem o suporte. Quando a média de 20 dias ultrapassa a outra média subindo, resistência e suporte, quando ultrapassa, isso é chamado de Golden Cross, ou cruzamento dourado, né? Que dá grana. Ou seja, é um indicador técnico extremamente forte. Se chegar esse confronto da média móvel dos 20 dias com a média dos 200 e a média de 20 dias ganhar essa disputa, sinceramente, o primeiro objetivo seria os 12,50 para aquele contrato de março e depois eu não acho fora de cogitação que a gente chega entre 12,50 e 13 dólares, ou até bate na porta lá dos 13. Tem muito potencial de uma arrancada de alta para aquele contrato de março. Muito otimismo, na minha opinião, se superar isso. Mas o que acontece é que se você tem essa média móvel subindo, aí aquela fracassa, aí você tem um mercado muito pesado, que essa média móvel de 200 dias, ela só pesa sobre o mercado. E se você olhar o contrato de milho,
em Chicago, a média móvel de 200 dias está assim, e toda vez que bate, cai, e cai mais. Então, o mercado de milho muito pesado em Chicago, e até certo ponto de soja também. Aí você pode falar, tá, tudo bem, você veio aqui para me falar sobre o mercado, e pelo que eu estou entendendo, você está falando, Aron, você está falando que o preço pode ir para o lado, pode cair mais ou pode subir mais. Isso daí eu já sabia, sem assistir, isso daí não está trazendo novidade. Mas a questão para mim que o que nós sabemos sobre o mercado e como converter isso em tomada de decisão. Porque, em última instância, a gente tem que tomar tomada de decisão. Então, para mim, a primeira coisa é entender que existe uma resistência. E existe um calendário de sazonalidade que maio e junho, muitas vezes, são preços que justificam ser vendidos. Então, para mim, nós estamos no meio de maio, até agora nós testamos a resistência, fracassamos, talvez a gente vai testar mais uma, duas, três vezes. Nesse intervalo de tempo em que a gente conseguiu recuperar, não está mais em 11,30, 11,50, 11,40. A gente está bem acima dos 12 e a gente está testando a resistência. Você deveria começar a fazer uma média para a safra 24, 25, você deveria ter algumas vendas com datas nesse meio de maio que tivemos preços melhores e datas e preços aí com CBOT acima dos 12. Isso quando você voltar e olhar as suas médias de venda, eu recomendo que tenha alguma, ou registro de venda, né? Que tenha algumas, o preço em Chicago travado, pelo menos o preço em Chicago, se não quiser fazer a venda de câmbio e tudo junto, mas algumas vendas nesse meio de maio com preço entre 12 e 12,30, 12,40, dependendo de onde o contrato e tudo mais, de maio, você deveria ter algumas vendas nesse patamar. Aí se falar, tá, aí o preço vai estourar para os 13, por que eu vendi a 12,20 se ele ia para 13? Você tinha que ter falado para eu esperar. Tá, tudo bem, eu não tenho bola de cristal. Mas uma média de, digamos, 12,20 e 12,70 é uma média aceitável. Uma média de 12,30 e 13 dólares é uma média aceitável. E se você começar a vender aqui, começar a vender, e aí cair o preço, volta para 11, 11,30, sei lá, volta para 11,40, cai para 11. Se esse mercado é pesado pra caramba, a diferença entre essas vendas aqui no curto prazo e vendas lá embaixo vai ser talvez o que vai estar te carregando no próximo ano. Então, sim, eu não sei o que o mercado vai fazer, mas é possível saber o suficiente sobre as características de movimentação de mercado para você entender quanto e quando vender? E a resposta é sim. É possível você converter conhecimento de mercado em tomada de decisão coerente de risco-benefício. Então, se você já vendeu um bom volume, entre 12, 12,20, está aqui, você já vendeu uma boa porcentagem, você fala, tá, o que eu tinha me programado para vender em maio, já vendi. Legal, estou tranquilo. Agora vou esperar, deixa o calendário virar para junho, ou deixa esse preço chegar em 13, eu vou ver se eu vendo mais. Mas deveria ter um prazo de calendário que fala eu vou vender tanto até tal data e um prazo de preço, tipo, se chegar a tal nível eu vou vender tanto. Então, plano comercial, uma quantidade concreta, condição concreta. Muitos que assistem, acompanham, sabem a metodologia do trabalho. Se você ainda tem algumas dúvidas ou perguntas sobre o que eu estou falando, que nem eu falei, não deixe de assinar e se inscrever no canal, que nós estamos sempre trazendo conteúdos valiosos abaixo. E sendo também que a gente não vai ter essa interação ao vivo tão legal de perguntas e respostas por causa da questão técnica, hoje nós não vamos ter as perguntas e respostas ao vivo, porque estamos lançando depois. Mas se você tem dúvidas, pode colocar no comentário. Se não responder no comentário, a gente responde na próxima quinta-feira ao vivo, não tem problema. Então, se eu estou falando alguma coisa, tem uma pergunta, tem uma dúvida, pode colocar no comentário, pode deixar que na próxima oportunidade ao vivo a gente responde isso. E as principais notícias que eu estou acompanhando
plantio nos Estados Unidos vai continuar atrasando ou eles vão tirar o atraso em semanas futuras? Segunda coisa, exportação do Brasil está saindo um bom volume, sim ou não? Eu até diria especialmente exportações, né? O que está acontecendo com a soja do Rio Grande do Sul? Vai chegar ao mercado? Vai chegar ao mercado através de uma logística diferente? Perderam em armazém? É uma notícia, a principal reação, aquela reação inicial já aconteceu, mas uma mudança no quadro de oferta e demanda mundial por questões estruturais que não está dando para escoar, que perdeu qualidade, que essas notícias que não são notícias instantâneas, levam bastante tempo, semanas, meses para o mercado absorver, isso ainda não foi, na minha opinião, não foi absorvido pelo mercado. Mas exportações do Brasil, exportações dos Estados Unidos. Será que o ritmo de exportação de soja dos Estados Unidos vai acelerar suficiente para cair esses estoques? Será que a gente vai chegar numa surpresa no relatório trimestral de estoques do fim de junho? E então, plantio, exportação dos Estados Unidos, exportação do Brasil. Essas são as principais notícias que eu estou acompanhando. Eu vejo o momento atual do mercado não como um momento de urgência de agir hoje, enquanto a gente está entre a sustentação e a resistência. O mercado tem sido bastante gracioso dentro dessa fase, um pouco mais, um pouco a menos, para você vender os volumes que você queria vender entre, digamos, 12,10 e 12,30, por exemplo, para a safra nova. Então, o mercado está dando oportunidades aqui. Você tem que estabelecer quanto que você quer ter vendido no meio de maio, entre 12,10 e 12,30, e fazer essas vendas. Depois, nós precisamos ter essa queda de braço, esse confronto entre a média móvel de 200 dias e 20 dias. E a gente tem que acompanhar isso muito de perto. Se a média de 20 dias ganhar essa disputa e for lá para cima, aí, com um pouco de cautela, mas pode ser paciente, porque eu acho que esse salto da soja, muito possivelmente, vai ser 10 dias de alta, 20 dias de alta, 30 pontos de alta. Você pisca 1, 2 semanas depois, está 50, 100 pontos mais alto, e aí sim você faz mais vendas. Se fracassar nesse limite, o meu receio é que esse mercado de soja vai seguir o mercado de milho e esse preço vai derreter aquela queda longa e cruel até as baixas da safra norte-americana, que muitas vezes vem em setembro, outubro. Então, tem oportunidades. Inclusive, se você tem soja disponível que está armazenada para o segundo semestre, considere uma oportunidade, uma estratégia de long basis, que você vai vender Chicago no curto prazo, em maio ou junho, você vai vender Chicago para segurar o teu grão para vender no mercado físico, né, setembro, outubro, novembro. Mas é um momento crítico, na minha opinião, de você planejar, ver as vendas que você fez, vendeu de mais, vendeu de menos, como é que está. Vende o que você precisa nessa faixa de preços, com essa data de calendário, e aí, dependendo de junho, se for lá para cima, ótimo, vamos vender mais agressivamente, vamos estar olhando boas oportunidades, que bom, eu não vou me arrepender das vendas feitas nesse patamar, a gente só vai tirar a média de vendas aqui, vendas lá em cima. Mas se fracassar esse mercado, aí toda aquela narrativa de peso, de baixa, de excesso de oferta para o ano que vem tem a potencial de ser um mercado bastante pesado para o futuro. Falando de longo prazo, eu adoraria pensar que esse 11,30, 11,40, 11,50 está delimitando o limite de baixa desse mercado. Mas, para mim, eu só vou ter convicção disso se a gente conseguir passar a próxima safra norte-americana, setembro, outubro, acima desse patamar. Aí sim, eu acho que nós podemos ter estabelecido uma média, um piso um pouco mais de longo prazo nesse mercado para nós trabalharmos com mais confiança e talvez melhores preços e tudo mais. Mas, enfim, muita informação extremamente importante, não necessariamente urgente para hoje ou para amanhã, vai levar alguns dias para esse mercado ir se situando até esse confronto entre a média móvel de 20 dias e 200 dias, mas eu estou acompanhando isso para ver o norte desse mercado. Obrigado pela atenção, se tiver dúvidas, vai colocando as dúvidas e
quinta-feira que vem ao vivo, a gente tira o atraso. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Novamente, obrigado pelo tempo. Me esforço para que seja um momento proveitoso para você, para a sua fazenda, para a sua tomada de decisão. E até a próxima.